Sistema de acionamento da embreagem. Na verdade, muitos não param para raciocinar o quanto de carga eu aplico ali na mola da embreagem, ali naquele disco, né? Por incrível que pareça, mesmo em carros de passeio com motor pequeno, eu trabalho com a carga aqui da mola perto dos 1000 quilos de carga, ou seja, é como se eu aplicasse 1000 quilos de força no disco de embreagem. É uma força enorme. E como que eu consigo apertar o meu pedal? Na verdade, eu tenho a multiplicação de forças pela alavanca ali do garfinho que empurra a mola para aliviar a mola. Não só às vezes o garfinho, ou mesmo um pistão hidráulico, que nem a gente está vendo aqui. Então eu tenho essa multiplicação. No caso, eu tenho o garfinho, o pistão e a multiplicação do meu pedal. Com isso, eu chego ali no pedal do motorista num esforço mais ou menos menor que 20 kg a força. Hoje em dia os carros estão na casa de 14 kg a força, ou seja, o esforço máximo que eu faço para empurrar é como se eu estivesse empurrando 14 quilos. Eu também tenho uma outra métrica, que obviamente se eu botar uma alavanca grande, enorme, eu vou conseguir multiplicar muito mais essa força, então o esforço no pedal é bem menor. Mas eu não posso ter uma alavanca tão grande que eu tenho que movimentar a perna absurdamente. Então outra métrica que se discute muito, não posso ter um deslocamento de pedal maior que 200 milímetros ou 20 centímetros para poder ter um acionamento confortável da minha embreagem. Óbvio que esse acionamento, esse acoplamento tem que ser progressivo e principalmente não variar tanto o deslocamento quanto o esforço durante a vida útil da embreagem. Isso nem sempre é possível. Por quê? Quando eu falo que eu estou movimentando 20 centímetros o meu pedal, ou 200 milímetros o meu pedal, lá na embreagem, lá no disco de embreagem, eu estou movimentando poucos milímetros. Eu só estou aliviando praticamente a carga, a pressão do platô ali no disco de embreagem. Então eu só dou uma pequena afastadinha, justamente por causa dessas multiplicações. Óbvio que quando eu tenho desgaste do meu disco de embreagem, mesmo que 1 milímetro, 2 milímetros, isso tem um grande impacto no meu pedal. Então, na posição do meu pedal. Com sistemas mais modernos hidráulicos, eu consigo compensar isso daí, apesar que eu mudo o ponto de acoplamento, mas pelo menos o pedal não se movimenta. Em sistemas por cabo, era muito comum o pedal ficar cada vez mais alto, mais alto, mais alto, até eu ter que regular ele, né? Além disso, conforme o disco de embreagem se desgasta, aqui no meio vai caindo o pozinho dele, e isso aí pode emperrar um pouco o acionamento do garfinho, do rolamento que vai empurrar o chapéu chinês ali para liberar a carga da mola, a mola tipo chapéu chinês. Então com isso eu começo a ter acúmulo de sujeira nesse eixo entalhado, né, nesse disquinho, e consequentemente vai ficar mais emperrado o meu sistema. Então eu tenho um sistema mecânico, que no passado era muito comum com acionamento por cabo. Aí hoje eu migrei para a grande maioria dos carros com sistema hidráulico, não só pela ajuda da multiplicação com o sistema hidráulico, mas porque eu mantenho o pedal sempre na mesma posição, com mais ou menos o conceito do sistema de freio, e com isso eu mantenho a mesma posição, o esforço é muito parecido, e não dá dor de cabeça com o risco de estourar um cabo, etc. E eu tenho também o sistema hidropneumático, porque no caso, por exemplo, de um caminhão, um ônibus, que eu tenho torques elevadíssimos, eu preciso de discos de embreagens grandes e com molas com cargas elevadas. Eu não conseguiria acionar essa embreagem só com esforço humano, a não ser que eu tivesse um pedal que fosse mais de 1 metro de alavanca, e aí não teria como a gente pressionar o pedal. Por isso que eu tenho um sistema pneumático, que é mais ou menos similar com o freio do caminhão. Eu pego aquela pressão gerada no sistema de ar do caminhão, vou ter uma pressão no cilindro, e isso daí vai me ajudar a acionar a embreagem. Por isso que às vezes o caminhoneiro está lá com algum vazamento, o caminhão ficou muito tempo parado, ele é obrigado a dar partida no caminhão e esperar uns 5 minutos até aquele cilindro se encher de ar comprimido, e ajudar tanto na liberação dos freios quanto no acionamento da embreagem. Olhando em outra
por outras figuras, né, em detalhes mais técnicos. Funcionamento mecânico por cabo, no que eu aperto o pedal de embreagem, vai puxar o cabinho, vai empurrar a alavanca, e essa alavanca empurra tipo um garfinho no rolamento, e esse garfinho vai empurrar o chapéu chinês, a mola, para aliviar a carga do disco. No caso hidráulico, já é uma energia hidráulica que vem para um pistãozinho, e esse pistãozinho aciona um pistãozinho lá no rolamento. Eu tenho sistemas híbridos que eu também tenho um pistãozinho que empurra o garfinho. Subaru fez isso aí durante um bom tempo, que é mais ou menos um sistema mecânico, eles não alteraram aqui, mas o resto do acionamento é tudo hidráulico. E tem carro até que hoje em dia, em vez de ter um sistema independente, ele já é conectado também com o mesmo óleo que eu uso no freio. Então posso muito bem continuar usando, aproveitar aquele reservatório único para me alimentar esse sistema também.